A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. E se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, que diz: Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Nós estamos dando continuidade comentário de livro do Tiago, e a partir do versículo 19, nós vamos ver Tiago falando sobre a prática da palavra de Deus. No versículo 19 ele diz: Meus amados irmãos, tende certeza disto, todo homem deve estar pronto a ouvir e ser tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós vamos ver que quando falamos muito, ouvimos pouco. A mensagem que transmitimos aos outros é que pensamos que as nossas ideias são muito mais importantes do que as dele. Tiago ele nos aconselha sabiamente a invertermos esse processo. Coloque um cronômetro mental em suas conversas e controle o quanto você fala e o quanto escuta. Quando as pessoas falam conosco, nós precisamos estar pronto, atento para ouvir. Se nós realmente precisamos se atentar para o ponto de vista, as ideias dos outros. E quando nós vemos aqui, Tiago ele vai aconselhar sobre esse tardio, para falar, e tardio para se irar. Esse versículo, eles falam da ira, que explode quando o nosso ego é ferido. Quando falamos, eu fui magoado, então minhas opiniões não estão sendo ouvidas, Tem várias formas de, em algum momento, argumentar ou tentar justificar, quando explodimos ou até mesmo somos feridos. Quando a injustiça e o pecado ele acontece, devemos ficar irados pelo fato de outros estarem sendo magoados, mas não devemos ficar irados quando não vencemos uma argumentação, ou quando nos sentimos ofendidos ou abandonados. A ira egoísta nunca ajuda ninguém. Então, esse conselho de Tiago é que nós devemos ter esse cuidado, ao ouvir, ter que o cuidado ser tardio ao falar e tardio para se irar. Devemos estar a cada dia realmente nos cronometrando, colocando um cronômetro, observando o quanto nós estamos falando, sabendo que quem fala mais está sujeito a pecar mais, a errar mais. E quem fala menos está sujeito a errar menos. Então, esse ponto de vista de Tiago é mediante situações onde muitos falam, pessoas só falam e outras só ouvem. E é onde deveria ser algo recíproco, Um fala, outro ouve, isso dentro de um conceito, da educação, de falar e do outro ouvir, e de todos terem a liberdade de se expressarem em qualquer momento. Versículo 21 ele diz: Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em voz implantada, poderosa para salvar a nossa vida. Então, Tiago, ele nos aconselha, a nos livrarmos de tudo que está errado em nossa vida, e aceitarmos com mansidão a mensagem da salvação que recebemos, porque somente isso pode nos salvar. Recebemos com mansidão, quando ele diz aqui, se livrando de toda impureza moral, e vestígio de maldade, recebemos a palavra de Deus de boa vontade, em voz implantada, porque a palavra de Deus ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Bem sabemos isso, quando nós estamos lendo a palavra, quando estamos ouvindo, e quando
Espírito Santo de Deus, ele confirma isso em nós. Versículo 22, ele diz: sede praticante da palavra e não somente ouvinte, enquanto enganando a vós mesmo. Pois se alguém é ouvinte, a palavra e não praticante é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo esquece como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Então é importante ouvir o que a palavra de Deus diz, mas é muito mais importante obedecê-la, né, e fazer o que ela diz. Podemos medir a eficiência do tempo, do nosso estudo bíblico, pelo efeito que ela tem, né, em nossos comportamentos e atitudes. Você está colocando em ação aquilo que estuda, né, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando? Será que nós estamos só sendo ouvintes ou praticantes? Né? Isso é uma medida, é uma forma que nós devemos medir para ver como está, né, o nosso nível de aprendizado, né, não só a teoria, mas de prática também. Não podemos dizer que tudo isso na palavra de Deus, nós guardamos a palavra de Deus, quando atentamos para a lei, né, para a perfeita lei da liberdade, né, quando nós perseveramos, né, ouvindo, né, e não sendo ouvinte esquecido, que ouviu hoje e amanhã já esqueceu, mas praticando. Né, todo mundo que anda nessa linha, com certeza será abençoado no que fizer. Quando a tua fala está de acordo, né, com aquilo que você está praticando, isso vai dizer, isso vai mudar a sua vida e será ponto. E você vai ser abençoado em tudo que fizer. Né? Podemos pregar, podemos ensinar, podemos gravar um devocional todos os dias, porém eu posso não praticar. Se não praticar, de nada adianta. Se não entender, né, tem um ditado aí fora que diz: faça o que eu falo, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu digo, ou melhor, faça o que eu digo e não faça o que eu falo. Enfim, nós precisamos entender que tudo isso, né, a prática da palavra de Deus, é importante, né, nós entendermos que a lei, né, ela nos dá a liberdade. Né, parece paradoxal que uma lei possa nos dar liberdade, mas a lei de Deus aponta o pecado em nós e nos dá a oportunidade de pedirmos o perdão, né, do Senhor. Então a lei, ela aponta o nosso pecado. A palavra de Deus, ela nos mostra onde estamos pecando. Então, como cristãos, somos salvos pela graça de Deus e a salvação nos livra do controle do pecado. Somos livres para viver de maneira que Deus nos criou para viver. É claro que isso não significa que estamos livres para fazer o que bem entendemos. Né? Somos agora livres para obedecer a Deus. Então, nós precisamos entender a cada dia, né, que a palavra de Deus, se nós obedecemos a palavra, somos abençoados em tudo que nós fizemos. Versículo 26 diz: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana o seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não nos deixar contaminar pelo mundo. Né? Veja que Tiago, ele vai falar, né, sobre o controle da língua. Né? Não importa quão espirituais possamos passar, né, ou pensar que somos, né, tanto tempo de crente quanto somos, né, mas todos nós podemos controlar nossa fala, né, de forma mais eficaz. Né? Precisamos compreender que tudo isso, né, o falar, muitas das vezes, a língua, né, ela pode incendiar um bote, ela pode incendiar um ponto de... É como um fogo, né,
com um fósforo que se risca e pode incendiar uma floresta, pode incendiar uma casa, pode tacar fogo em uma cidade. A mesma coisa são as palavras, né? Que não são refreadas, que são faladas. Ela pode enganar, ela pode, todas as vezes, destruir, ela pode ferir como uma espada. Isso, muitas das vezes, se não vigiarmos, nós podemos falhar, né? Pois a língua, a pessoa pode ser o mais religioso que for, pode ser até um líder, pode ser até, né, um líder eclesiástico, mas se não souber refrear a sua língua, a sua religião é inútil, porque isso acaba contaminando, acaba incendiando. Então, a religião pura e imaculada diante do nosso Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas. A dificuldade de não nos deixar contaminar pelo mundo. Então, para impedir que o mundo nos corrompa, nós precisamos compreender com o sistema ético e moral de Cristo, não com o do mundo. Não devemos nos adaptar ao sistema de valores do mundo, que é baseado no dinheiro, no poder e no prazer. A verdadeira fé não significa nada se estivermos contaminados com tais valores. Então, que nós possamos, nesse dia, ficar com essa palavra, né? Que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração.